Boa noite a todos. Hoje nós teremos mais um momento com o nosso parceiro, o professor, psicólogo Guilherme Davoli, autor de vários livros, consultor educacional. E esta noite ele está conosco para falarmos de um tema: escola e família, fortalecendo essa parceria em novos caminhos. Guilherme, boa noite, obrigada pela sua grata presença. Vamos falar um pouquinho sobre este tema, né? Temos também a nossa coordenadora Cristina Lansoni, que vai falar um pouquinho conosco. Falaremos sobre esse tema e o mote hoje, Guilherme, é celebrar a mãe, né? Essa figura tão importante em casa, nesse novo formato aí em que ela teve que se reinventar como pedagoga, como educadora, como dona de casa, como trabalho em home office. E essa mãe, ela teve que ser valente, ser guerreira, ser dinâmica, e num cenário que a desafiou bastante, né, Guilherme? O tema hoje, o mote é reconhecer o valor e o papel que essa mãe teve conosco recentemente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, é um prazer poder estar novamente conversando com vocês do colégio, é um prazer poder trocar um pouco de experiências. É interessante que nós tivemos uma troca de ideias há algumas semanas atrás, e alguém pode falar assim, mas de lá para cá o mundo não mudou muito. Na verdade, mudou fantasticamente, né? O mundo que nós vivemos hoje, ele nos traz muito mais informações a respeito de tudo que está acontecendo do que nós tínhamos algumas semanas atrás, nos dá muito mais insegurança, nos dá muito mais incertezas, apesar de termos muitas informações, né? E o que é, assim, extremamente interessante é observar que, além do grande impacto da questão da Covid-19, que nos leva ao isolamento, morte de pessoas e uma série de outras coisas, a gente está assistindo outros impactos no mundo muito chocantes, muito marcantes, né? Nos 2 últimos dias, eu ouvi alguns comentários de pessoas falando, olha, nós estamos aqui em 2020, parece que revivendo a década de 1960, uma década em que as pessoas estão se batendo de frente, em que parece que o ódio de pessoas contra outras pessoas vem crescendo nas mais variadas instâncias. A gente está passando por um momento de um grande debate sobre a questão de racismo, sobre o debate sobre a questão da figura da mulher. Vozes estão se levantando para gritar a respeito disso. E, sinceramente, por mais que toda essa grande explosão aparentemente tenha se iniciado com a morte de um personagem específico nos Estados Unidos, me parece que o fato de estarmos tão isolados, não suportando viver nesse isolamento, querendo achar um culpado para a nossa dor ou para a dor que imaginamos estar tendo, né? Isso vai revelando em muitas pessoas, lógico que não é todos os seres humanos, mas vem revelando em muitas pessoas essa necessidade de se impor, de que o outro ouça aquilo que você tem para falar, essa coisa de você não admitir que as pessoas pensem diferente de você. E aí há um dado extremamente interessante, porque, historicamente, quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a sociologia, né? A figura do homem, ela foi sendo marcada por tomadas de decisão, independente se elas sejam corretas, erradas, exageradas, distorcidas, tá? E, por outro lado, a imagem da mulher como sendo daquela que cria a possibilidade da conciliação, a mulher como sendo aquela que trabalha a viabilidade do diálogo, da troca de experiência, que tenta controlar os quadros para que as pessoas, no caso hoje do nosso assunto, a família, mantenha um equilíbrio ainda maior. Interessante que alguns podem falar assim, mas essa mulher que você está citando é uma mulher de tempos passados, essa mulher que você está citando é da minha avó, talvez da minha mãe, olhe lá, o mundo de hoje é diferente, a mulher hoje também toma decisões, se impõe e tudo mais. Olha, observa que interessante, a Associação Comercial
do estado de São Paulo, ela faz um levantamento sobre o grande crescimento de mulheres em cargos de liderança, e nós estamos falando de empresas de grande, médio e pequeno porte, e que uma das características fundamentais da mulher estar ocupando esses cargos não é simplesmente porque hoje as mulheres são a maior parte dos estudantes regulares e de pós-graduação nas universidades, já representam 61 ou 62% dos estudantes, né, em ensino superior no Brasil, mas justamente porque ela não chega com aquela liderança modelo antiga, que vai, se impõe, grita e pronto. Mas ela chega com força, e a imposição, se é que a gente pode usar essa palavra, ela é resultado de um equilíbrio. Essa imagem da mulher que, antes de impor, tende muito a primeiro ouvir, ver os 2, 3, 4 lados daquele determinado tema, e a partir daí se organizar, a partir daí poder fazer com que essa sua liderança vá caminhando. Se isso já era uma verdade, se isso já era um fato claro, conhecido, nesse exato momento fica muito mais interessante ainda, porque nós vivemos essa situação de estarmos isolados dentro das nossas casas e precisamos de alguém que equacione essas relações, né? E via de regra é essa figura da mulher, essa figura da mãe que equaciona, né? Exatamente Acho que... isso, Guilherme. Às vezes a Fala. gente vê a mulher como uma figura frágil, né? E Uhum. eu penso que essa fragilidade, ela tem o seu papel, porque ela, na fragilidade está a sensibilidade de perceber o outro, de ver a demanda do outro, a necessidade do outro. E a mulher, com essas habilidades que ela tem, como você colocou, ela não precisou se impor, se impor no sentido pleno da palavra. Ela conquistou o espaço com as Exato. habilidades que ela tem, né, com a sensibilidade que ela tem, com a percepção que ela tem frente ao outro, e por isso que a mulher em casa, ela conseguiu gerenciar de uma forma, com excelência, tantas situações que ela se viu em tão pouco tempo em ter que dar conta, como dissemos outrora, dar aula para o filho, trabalhar fora, administrar uma casa, né? Então ela conseguiu, dentro dessa fragilidade, com muito cuidado dessa palavra, administrar essas demandas que foram impostas a ela repentinamente. Exato. Mas o Dai tem uma coisa legal, você tomou bastante cuidado aí com a palavra fragilidade, né? Mas é interessante eu parar para pensar que eu não tenho que tomar cuidado com a palavra, não, porque você ser frágil não significa você ser fraco. Você ser fraco é você não ter força. Você ser frágil significa você ter essa capacidade de adequação, de adaptação, de envolvimento, essa capacidade de, primeiro ouvindo, depois organizando as ideias, poder ter uma interpretação mais ampla de um processo, né? Na cultura machista, aliás, cultura machista, muito apregoada por muitas mulheres, inclusive, né? Existe a coisa, não, você vai lá e faz, você vai lá e mostra, você vai lá e resolve. Ou até aquela ideia de, não, tem que ser do jeito que eu penso, tem que ser do jeito que eu gosto, tem que ser do jeito que eu decidi. Enquanto que a cultura, e não estou falando da cultura no sentido de coisa antiga, a cultura é aquela coisa que vem caminhando dentro da sociedade, sempre fez com que a mulher, de maneira geral, se posicionasse como aquela que fala, não, nós vamos resolver sim, mas vamos resolver dentro de um tempo, vamos resolver dentro de uma lógica, vamos tentar ver os dois lados, né? É muito interessante quando você para pensar algumas pessoas que falam, não, temos que cuidar da saúde, pronto. E aí você tem outro que fala, não, temos que cuidar dos empregos e pronto. E aí, de repente, chega alguém e, na maioria das vezes, essa figura feminina e fala, pera um pouquinho, vamos pensar um pouco sobre a saúde, vamos pensar sobre as questões do trabalho, do dinheiro, vamos trabalhar o que está na nossa mão e, a partir daí, vamos gerar um ambiente de mais serenidade e equilíbrio. Eu sei que quem está nos ouvindo, de repente, pode falar aí assim, mas em casa eu não consigo, tá? Eu até sou mãe, eu até sou mulher, mas eu não estou conseguindo ter a serenidade. Tá? Eu não estou dizendo que a serenidade ela é fácil, porque depende muito do tamanho, do volume das influências que a gente está tendo. Então, a dica número 1 dessa nossa conversa de hoje, eu estou falando mulheres, estou falando mães, mas você que é pai e que realmente está a fim de se envolver cada vez mais nesse momento com a própria estrutura da família, com o desenvolvimento emocional dos filhos, tá? Presta atenção no detalhe. Vamos diminuir aquilo que a gente ouve de fora.
Vamos ouvir coisas e prestar atenção com calma. Vamos tomar decisões sobre o que são os nossos valores, as nossas ideias, o que são os dados que dão sentido à minha casa. De repente, o nosso filho vira e fala: ah, mas na casa de fulano de tal, tá assim, assim, assado, então a gente podia fazer diferente. Opa, nós não vamos virar e falar: imagina, eles são tudo loucos. Não, não é isso não. A gente para, não, tudo bem, eles estão pensando assim, estão se organizando. Nós estamos organizando o nosso jeito de pensar. E a hora que a gente começa a pensar a nossa família, ó, pensa na pandemia, mas pensa antes da pandemia, e vamos tentar pensar por pós-pandemia, tá? Quando nós organizamos a nossa família e falamos, olha, nessa casa a gente acredita nisso, nisso, nisso e nisso, por mais que a gente tenha momentos de contestação, por mais que a gente tenha momentos de dúvida, é dentro desse quadro que a gente vai conseguir criar aquilo que eu chamo da personalidade da estrutura familiar. E essa personalidade, quando está equilibrada, fortalece todos os membros, usando uma expressão bem antiga, de mamando a caducando, né? Quer dizer, desde o pequenininho até o mais velho, porque a gente tem uma referência. E com a referência a gente consegue conversar melhor e ter um processo bem melhor. Isso eu acho que é o mais legal, né? Sim. Guilherme, eu queria abrir o espaço para quem está nos assistindo, que façam perguntas, façam suas contribuições, os seus comentários são bastante bem-vindos. Essa troca de experiências fortalece bastante, né, para que a gente possa refletir mesmo sobre a nossa atuação, sobre as demandas que o cenário tem nos proporcionado. Então, quem está nos assistindo, fica o convite para mandar a sua pergunta, as suas considerações. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, nós começamos falando sobre essa questão de pensar a figura feminina, pensar a figura da mulher como uma figura acolhedora, e eu acho que esse é um ponto muito, muito importante para a gente traçar o resto do nosso projeto, né? Da outra vez que tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias, nós falávamos sobre o quanto que a estrutura que vocês têm aí em Londrina está funcionando muito bem, a ponto de não quebrar o ritmo de escola, a ponto de vocês estarem mantendo as aulas dentro de um padrão de férias, de organização, sem entrar em estado de pânico e desespero. E cheguei a comentar que isso era muito raro. Passado agora um bom tempo da nossa primeira conversa, eu digo, olha, continua muito raro, porque, infelizmente, na maior parte do Brasil, as pessoas estão tentando descobrir receitas mágicas que são trocadas de semana em semana. A escola me parece que está consistente, está segura. E essa é uma outra ideia que facilita muito a vida dos pais dentro de casa, dessa figura materna e da figura paterna, né? Porque, às vezes, como a gente está sem aquele acesso rotineiro de passa na escola, para o carro, desce o filho, pega de novo, conversa com alguém, vê a movimentação, a gente fica com uma ideia que a escola está virando uma coisa, uma espécie de um mausoléu abandonado, né? Que está ficando lá naquele cantinho, não acontece nada lá dentro, quando na realidade a escola está extremamente viva, né? E eu sabendo que aquela instituição que ajuda nos cuidados com meu filho, ela está viva, ela está ativa, ela está disposta a trocar ideias comigo, aquela visão ampla, né, que a gente falou que é ser frágil a ponto de poder receber as outras informações, se torna super importante, né? Então, por acaso, hoje nós estamos aqui, numa live abertos a conversar com todo mundo, e isso é muito bom. Mas, via todas as nossas ferramentas de comunicação atuais, pode-se trocar ideias e deve-se trocar ideias o tempo todo para poder, tendo mais informação, estar forte para vencer as dificuldades. Usando uma frase que eu já tive a oportunidade de usar no Max algumas vezes, de Aristóteles, quando ele fala assim, a função do conhecimento, quer dizer, quanto mais informação na vida, né? Ele fala que a função do conhecimento é levar o ser humano, levar o homem a vencer os medos que tem, né? Quando eu me fecho para conhecer, sem querer conhecer as outras opiniões, as outras ideias, eu tenho mais medo do mundo. Quando eu recebo as informações, mesmo informações ruins, mesmo informações incômodas, eu tenho uma informação. Então, minha capacidade de imaginar e me perder na imaginação é muito menor. E eu posso garantir para vocês que o grande sofrimento humano não está na dor física, na dor do problema que se apresenta, mas em como eu interpreto essa dor, em como eu interpreto o problema, né? Uma coisa é eu falar assim, estou sem dinheiro, né?
A outra coisa é ficar imaginando, estou sem dinheiro, não sei o que eu faço, eu vou continuar sem, e se faltar isso para o meu filho, e se faltar aquilo, e se eu não conseguir pagar aquilo, e aí, pô, pera um pouquinho, a questão é, estou sem dinheiro, aliás, para falar bem a verdade, estou sem o valor de tanto, está faltando tanto para completar meu orçamento, porque tem um número aí, então não pega esse número e transforma numa enormidade, né? Já basta a dor real é aquela que a gente sente, né? Sabe quando você leva uma pancadinha, e aí você já começa a imaginar, nossa, imagina se tivesse escorregado também, imagina se tivesse quebrado o braço, imagina se fosse minha avó que já tem um problema de idade, mas não, fica com a sua dor, né? Fica com a sua dor, pensa sobre a sua dor, conversa com quem entende de dor, não com o YouTube, não com a internet, conversa. E aí, a hora que alguém vira e fala assim, cara, essa dor é porque machucou aqui um pouquinho, olha, toma esse comprimidinho que passa, acabou, né? Vamos lá. Que tipo Guilherme, de ações estamos tendo em casa? Acho que esse é o ponto que a gente vai caminhar. Diga, querida. é muito interessante, você comentou sobre a família olhar para os valores do seu contexto, de dentro da sua casa, e aí a Dayana comentou sobre o papel da mãe de lidar com todas essas questões dentro do lar. A gente pode pensar que agora, no momento da pandemia, as famílias poderiam aproveitar esse momento para valorizar algumas questões que podem ter sido perdidas no processo, porque agora eles estão tendo mais tempo juntos para conversar, mas a mãe estando mais próximo, porque antes ela acabava saindo para o trabalho, esse filho ficava em casa. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma situação difícil da pandemia, às vezes com dificuldade, com recursos mais escassos, nós temos outros caminhos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu penso que a pandemia pode sim ter uma situação muito positiva para as famílias nesse aspecto. Como você vê isso, Guilherme? Tá, olha, em primeiro lugar, vamos lembrar uma coisa, né? O que está acontecendo, né? Não é porque a culpa é do A, do B, do C, do D, e nós vamos virar inimigos não sei lá de quem. Não, está acontecendo algo, esse algo está nos incomodando muito, e agora a questão é como viver da melhor maneira possível dentro da condição que temos. Eu acho que muitos de vocês já tiveram a experiência de trabalhar numa determinada empresa ou estudar num determinado local, né? E por algum motivo mudou o patrão, mudou o professor, e aí a tua vida se tornou extremamente diferente. Era super tranquilo ir lá trabalhar com aquele professor ou ir lá trabalhar com aquele gerente. A hora que trocou a pessoa, você fala, e agora? A pessoa nem olha na minha cara, ele não responde as coisas que eu quero, e a gente entra em pânico e fala, pera um pouquinho, você vai ter que viver com esse novo professor, ou com esse novo patrão, ou com esse novo colega. Em alguns casos, inclusive, você vai ter que aprender a viver nesse novo emprego, com essa nova vizinhança, e aí nós temos todo um período de adaptação, que a coisa que a gente mais fala, é que saudade daquele tempo, que saudade daquela pessoa, daquela coisa, daquele lugar, daqueles vizinhos, né? Mas é nesse mundo que eu tenho que estar vivendo. E o que nós estamos vivendo hoje se assemelha a isso. A gente tem uma dificuldade enorme de trabalhar com o conceito de luto, o conceito de perda. E a gente trabalha muitas vezes falando, não, luto é quando alguém morre. Não, luto é quando a vida me dá a sensação de que eu fui traído, né? Eu fui traído pela morte de alguém que eu gostava, eu fui traído por uma notícia ruim, eu fui traído por alguma coisa que saiu da minha mão. E aí a gente começa a sofrer com esse processo. E diante do luto, a melhor coisa que a gente pode fazer é, trocando um pouquinho as palavras, lutar para poder não simplesmente superar o problema, mas em primeiríssimo lugar, e acho que nós ainda estamos na primeira fase do processo, já já eu falo melhor sobre isso, eu preciso lutar para aprender a viver com os problemas que eu tenho. Não para superar os problemas, porque não é assim. Eu não vou lá e supero, resolvo e acabou, né? A partir de daqui um mês vai ser diferente. Não, não é assim. Eu tenho que aprender a viver com esse mundo que eu tenho, eu tenho que aprender a viver com o dia que eu tenho, com a possibilidade que eu tenho. Então, esse é um passo muito importante. E foi aí que veio o gancho inicial da nossa conversa, quando eu falei do quanto que essa imagem da mulher, que é a imagem que acolhe,
que cria condições de diálogo, por ser mais observadora das diferentes formas de enxergar a vida, se torna extremamente importante. Gente, as famílias estão reunidas dentro das suas casas, com algumas exceções, porque algumas pessoas saem para trabalhar fora e retornam, mas o conceito, né, o conceito de estar em casa, o conceito de eu não posso sair por aí comprando tudo que eu quero a hora que eu quiser, que eu não vou lá naquele cinema assistir o filme, eu assisto dentro da minha casa, que eu já não estou indo naquele restaurante, naquele bar, na casa daquele monte de amigo, isso acaba nos sufocando, porque a gente vinha dividindo muito a nossa vida entre trabalhar, estudar, ganhar dinheiro para ter alegria depois, né? Muito essa ideia de que trabalhar e estudar, e talvez viéssemos educando nossos filhos assim, de que trabalhar e estudar era, entre aspas, um mal necessário para poder ter alegria depois. E aí, de repente, a gente está em casa e fala assim, bom, eu estou trabalhando em casa, eu ainda estou cuidando da minha casa, dentro das rotinas regulares. Algumas pessoas que podiam dispor de uma funcionária em casa não estão tendo essa funcionária em casa, ainda tenho que cuidar do meu filho, e cadê a alegria? Bom, eu vou ter que descobrir a alegria aqui dentro de casa. Até porque a alegria não foi isolada nas coisas. Eu acredito que as pessoas que são um pouquinho mais velhas, aí, um pouquinho mais velhas seria acima de 45, tá? Mas os outros também vão saber do que eu estou dizendo. Deve se lembrar de um filme que fez muito sucesso do John Travolta, chamado Embalos de Sábado à Noite, né? Aquele filme, ele tinha esse nome por um motivo muito simples, porque a vida era ficar sonhando com o sábado. A gente sonhava com o fim de semana porque felicidade era lá, no fim de semana. Depois de algum tempo, começaram a descobrir que era possível ser feliz na sexta-noite. Começaram a descobrir que era possível ser feliz no domingo à tarde. Domingo à noite já não, porque tem a tal da musiquinha do Fantástico, aí já é meio depressivo, né? Então, a nossa felicidade está lá. E aí, quando a previsão do tempo dizia que sábado vai cair um temporal, a tristeza era total, porque eu perdi a minha felicidade. Ela estava localizada naquele local. Não, a gente tem que aprender que o viver bem, o estar feliz, o estar satisfeito com a família, com as crianças pequenas, com os maiores, é nas oportunidades que nós temos aqui dentro. Não dá para ir no parque para brincar, cara, vamos tentar brincar aqui dentro. Ah, mas nós vamos brincar do que aqui dentro? Não tem nada, cara, se você tem quintal, tem uma mangueira d'água, se tiver meio frio, não fica na água, senta no sol e faz outra coisa. Vamos trabalhar, inclusive, com jogos, brincadeiras, vídeos da internet, mas se tiver coisas físicas para a gente poder trabalhar, jogo de tabuleiro, jogo de todos os tipos, tá, vamos nos divertir com isso. Mas não parece bobo? Não. A gente que criou a ideia de bobo, porque a gente criou a ideia que a casa é descanso, o trabalho é ganhar dinheiro e a felicidade é lá fora, né? A ponto de algumas pessoas falar assim, não vejo a hora de fazer uma viagem, faz 2 anos que eu não tiro férias, mas eu estou guardando o dinheiro porque eu vou ser feliz naquele dia. Pronto, vai para a praia, cai um temporal, estragou suas férias, e aí sobrou o quê? Né? Então, aprender a ser feliz não está em você buscar algo mágico. Aprender a ser feliz está em você simplesmente olhar para uma situação e falar, cara, isso aqui está gostoso, eu vou ficar por aqui. Esse negócio está bom, essa conversa está valendo a pena, a prosa está esticada, vale a pena. Eu posso ser feliz assistindo uma série, eu posso ser feliz ouvindo um podcast, eu posso ser feliz tomando um cafezinho, eu posso ser feliz tomando uma água com qualquer outra coisa dentro, eu posso ser feliz olhando a janela. Que foi? É exatamente isso. Nós construímos dentro da gente o senso de contentamento, né? O contentar. Isso. O contentar-se por estar com a família, o contentar-se por criar um jogo novo com o seu filho, a interação com o seu filho. E falando um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você discorresse para nós um outro desafio, né, uma outra aprendizagem em casa, que são as relações, os relacionamentos dentro de casa. Eu tenho o adolescente que tá cansado de ficar em casa, eu tenho a criança menor que tem uma demanda de querer gastar energia, eu tenho o marido, eu tenho a mim, que eu estou estressada. Como que você sugere para nós, em linhas práticas, como que a família pode lidar com essas emoções afloradas e com demandas diferentes? Tá, joia. Bom, vamos começar de trás para frente um pouquinho, repetindo algo que eu cheguei a comentar da outra vez sobre estresse, né? Eu
Você falou das crianças, da mais nova, do mais velho, do marido, tá? E aí, de repente, eu que também estou estressada. Tá, primeira coisa, eu preciso minimizar meu estresse. E vamos só recordar, o estresse, ele é a consequência direta do volume de informação descontrolada, do volume de informação desorganizada, inclusive do volume de informação não compreendida claramente. Então, eu preciso minimizar o volume de informação. Opa, para isso eu saio da internet, saio da rede social, desligo a televisão, não vejo mais nada? Não, eu vou ver. Só que na hora de ver, quer dizer, na hora que eu vou pegar o meu celular para dar uma olhada, primeiro eu respiro com calma, eu falei, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Mas eu não vou sofrer por isso, por aquilo, eu só quero saber o que está acontecendo para me organizar. A hora que eu consigo falar, opa, isso aqui é importante, tá bom, então pensa sobre isso. Porque quando você fala, nossa, isso aqui é importante, aquilo é importante, olha que loucura aconteceu lá, você viu aquela foto, e não sei o que, não sei o que, daqui a pouco você juntou tanta coisa que o estresse, ele vai ser simplesmente esse mal-estar de um mundo que vai te sufocando, independente de você morar num apartamento pequenininho ou num espaço gigantesco, você tá sufocado. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso soltar um pouco, respira. Tá dando para pensar um pouco a vida, independente de querer mandar nela? Opa! Aí, já que nós estamos falando nesse momento da figura da mãe, da figura da mulher, vamos entender o que sufoca, o que está estressando o meu marido aqui, o que está estressando, mais especificamente, o meu filho pequeno, o que está deixando o meu filho mais velho irritado ou extremamente chateado com algumas coisas, e, se possível, não fazendo perguntas diretas, né? O que você tem? Por que você está desse jeito? Para com esse negócio, fala para mim, sabe? Quando a pessoa está se sentindo sufocada e eu começo a jogar perguntas diretas, eu sufoco mais a pessoa, né? Tem uma frase que eu acho linda, quando a gente vira para alguém, né? Para o filho, ou pode ser para o marido, no caso, e fala assim, você não é assim? Por que você está assim hoje? Né? E como se a pessoa tivesse a resposta mágica, né? Eu estou com dor no dente. Não, não é isso. Ela está com uma sensação. Existe um incômodo, existe uma coisa tensa, uma coisa pesada. Então, o que eu preciso é, vamos esticar um pouco o assunto, porque se eu não estou me deixando poluir, eu não estou me deixando estressar, a hora que a outra pessoa começar a falar de uma forma estressada, eu não vou entrar no jogo dela. Eu quero que ela se acalme também e entre dentro do meu diálogo. E aí, eu consigo entender que o meu filho mais velho, por exemplo, ele nem está tão sofrendo, mas ele está muito preocupado porque os colegas toda hora estão pondo pilha e falando, cara, quando é que isso vai acabar? Não aguento mais ficar em casa, a gente precisa sair, a gente precisa se encontrar não sei aonde, e a história da prova do vestibular não sei do que, e a nossa vida vai ficar assim até quando? E ele mesmo estava em paz, mas ele deixou a poluição dos outros virem. O pequenininho está morrendo de saudade de encontrar o amigo, de encontrar o primo, de encontrar, inclusive, o outro menino que mora ali no mesmo condomínio, no mesmo prédio, de ver a avó, porque tudo bem, a gente põe lá na tela, ele olha a avó, mas não é a avó que ele quer ver é a avó física, a avó que faz bolo, a avó que tem aquela série de coisas. Então, é importante, se você quer trabalhar o equilíbrio de uma estrutura que se mostra à sua frente, dentro de um isolamento, quer dizer, a gente não tem como ir abrindo espaços. Em primeiro lugar, já que estamos isolados, já que o espaço emocional parece que ficou menor, vamos minimizar a entrada desse excesso de informações, vamos minimizar a entrada da distorção de ideias, né? Porque hoje em dia alguém fala, você viu o que aconteceu? O outro, foi isso. Não foi não, foi aquilo. O outro foi... E aí vai aumentando, né? Vamos diminuir essa entrada, respira um pouquinho e aí vamos tentar, na nossa boa negociação, né? Com a figura do nosso companheiro, da nossa companheira, da figura da nossa criança pequena, da nossa adolescente, do nosso filho adulto, inclusive, né? Poder trabalhar com eles o fato de que nós não estamos prisioneiros. Nós estamos vivendo um isolamento para a proteção da nossa saúde física e mental. E se a gente começar a criar uma nova perturbação mental, daqui a pouco nós vamos ter outros problemas físicos, né? Já estamos essa semana do aumento de depressão em várias faixas etárias. Fala. Até, Guilherme, aproveitando, você comentou sobre a questão do adolescente, do filho adulto, você falou um pouquinho dessa organização, né? Num momento diferente
de cada um vivendo dentro, né, da casa e dependendo muito desse contato virtual, os adolescentes agora com essa situação do adiamento do Enem, do vestibular, isso traz uma angústia, porque eles estão no caminho se preparando para prestar vestibular, e com todas essas mudanças, o que você indicaria para que a família e o próprio aluno adolescente pudesse manter o foco nos estudos, com esperança em dias melhores, né? Sabendo que essas mudanças ainda estão muito indefinidas, a gente ainda não sabe como vai ser o pós-pandemia. Tá. Eu gostaria, inclusive, de salientar um dado. Eu já estive várias vezes com os alunos de ensino médio aí do Max. Já estive com o pessoal do NewMed também conversando numa das oportunidades, né? E o que eu percebi muito, além daquilo que eu vi e troquei de ideias com alunos e com alguns professores, você percebia no semblante, né? Vocês têm colégios com alunos com um nível de interesse e envolvimento que me chama muitíssimo a atenção. Muito, eles são muito envolvidos. Partindo da ideia que são muito envolvidos, existe o lado bom e o ruim das coisas, né? De um lado, eles se envolvem muito, por outro lado, eles já tinham uma tendência a sofrer mais, né? A ter uma expectativa muito alta, a querer lutar por um plano, por objetivo, a ter medo de se decepcionar e decepcionar, inclusive a própria família. E isso é uma coisa que eu já ouvi diretamente da boca de alguns alunos, inclusive de segundo ano de ensino médio, quer dizer, não eram nem alunos que estavam ali na beira, né, da prova. Então, esse senso de responsabilidade provavelmente faria com que muitos alunos, agora que nós estamos no início do mês de junho, já estivessem falando, nossa, eu estou com matéria atrasada, cara, eu estou preocupado, porque talvez vai acontecer isso, aquilo e outro, não sei o quê. Vai ter umas férias aí, mas acho que eu vou ficar as férias todas estudando, né? E falar, pô, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que parar, inclusive para ter força, para depois pegar um ritmo mais intenso. E isso com as provas já bem pré-definidas, né? Dia tal é uma, dia outra tá tudo certinho. O que está acontecendo diferente é que simplesmente nós não temos essas datas, e não temos essas datas por uma série de motivos. Primeiro, porque os alunos, especialmente aqueles que têm maiores dificuldades econômicas, não estão podendo ter aulas, isso num país inteiro, tá ok? Em segundo, porque nós não sabemos se as universidades públicas ou privadas, se elas vão conseguir fechar o ano naquele momento de fechar o ano. Vamos lembrar que, especialmente os alunos dos últimos anos, em muitos cursos, mas especialmente na área de biológicas, eles têm aí muitos estágios, muitas experiências em áreas hospitalares que não estão podendo acontecer nesse momento. Então, provavelmente, quando o ano de 2021 começar, eles ainda estarão em atividades, ainda estarão em aula, e aí os que estão chegando aqui vão entrar onde? Que espaço físico que eles vão entrar, né? Então, o que nós estamos tendo é uma mudança de prazos. Então, o vestibular tende a ir um pouquinho mais para frente. Da mesma forma, para quem está em outra área, os concursos públicos estão sendo colocados mais para frente. Existe toda uma questão de se evitar aglomeração por motivos óbvios, tá ok? E isso, de alguma maneira, nos dá um pouco mais de calma, até para ir organizando o nosso estudo. Até para falar, cara, aquela prova terrível que ia cair no mês de outubro, não. Talvez ela venha em janeiro, talvez venha em fevereiro, eu não sei quando é. E agora? Bom, então eu vou estudar em ordem. Porque, pais, os nossos filhos, eles não têm que estudar muito ou estudar pouco. Eles têm que estudar bem, eles têm que estudar com qualidade. Porque é a qualidade do estudo que faz a diferença lá na frente. E não estou falando só de vestibular, não. Estou falando da vida toda, da relação com o mundo. Muitas vezes, nós encontramos estudantes que estudam muito, e por isso mesmo se estressam muito, e que chegava na hora do vestibular e entrava em estado de pânico, e aí não conseguia atingir metas. Muitos, inclusive, isso é muito comum, chegavam a ter problemas orgânicos antes de uma prova, e acabavam nem realizando as provas. Estavam preparados? Sim, mas não emocionalmente. Olha que interessante, nós estamos tendo um tempo para dialogar em casa, e para poder pensar na qualidade, né?
Aqueles pais que de vez em quando almoçavam em casa, sabe quando vinha correndo em casa, deixa eu comer rapidinho que eu já tenho que voltar para o trabalho, né? Não está podendo comer com mais tempo agora? E quando eu falo mais tempo, não estou falando comer devagar, não, conversar antes da comida, conversar depois da comida, quer dizer, existe mais tempo, não virou um nicho de qualidade da relação familiar, da próprio sistema de alimentação. Opa, vamos cuidar da qualidade do aprendizado do nosso filho, que muitas vezes ele vinha sendo substituído, especialmente com a entrada da internet na educação, pela quantidade, né? E eles precisam da qualidade do estudo, que é aquela qualidade de alguém que faz num ritmo mais sereno e que não fica tão prisioneiro de outras situações. Então, não é hora de pressionar os filhos, é hora, sim, de exigir que, da mesma forma como o adulto está trabalhando e tem suas metas, seus objetivos, ele tenha. E quando eu falo ele, qualquer um, tá? O pequenininho lá de 4 anos, ele tem suas metas também. Falamos outro dia sobre isso, né? Antigamente, a criança pequena aprendia meio que solta dentro de casa, junto com os primos, com os outros irmãos e até na rua. Hoje, não existe a rua, os outros irmãos, quando tem dois, e olha lá, os primos, de vez em quando, moram muito longe, os vizinhos não têm tempo para estar junto. A escola é o lugar onde a gente aprende a conviver, aprende a desenvolver as diferentes características do processo de pré-alfabetização e alfabetização, desenvolve as coordenações, e aí, conhecedor de suas habilidades cognitivas, ele vai se estruturando para todo o processo educacional. Então, o pequenininho também tem, sim, hora para isso, hora para aquilo, tá? Só que não vamos transformar o nosso isolamento no terrorismo. Não vamos transformar nosso isolamento em regras extremamente rígidas, né? Em que o filho sofre porque tem que fazer naquela hora que a mãe e o pai acham. E o pai sofre porque justo na hora que ele tinha que preparar o relatório da empresa, ele precisa ajudar o filho com uma atividade de matemática ou física, e a mãe sofre porque está cada um fazendo uma coisa na hora que ela queria servir o jantar ou servir o almoço, e tem que ser logo porque ela também tem que voltar para a atividade dela. Gente, o nosso problema hoje não é hora. O nosso problema hoje não passa pela hora. E eu recebi uma pergunta recentemente de um colégio lá de Imperatriz, eu acredito que foi depois que eu estive conversando com vocês, e que a mãe falou para mim assim: Guilherme, é impossível. Como é que eu cuido de acompanhar as aulas do meu filho pequeno? Eu não me lembro a idade certa, mas é por volta de 3 anos e meio, 4 anos, e ainda tenho que cuidar das coisas da minha empresa, ainda tenho que cuidar da minha casa, são muitas coisas para cuidar, eu preciso ter prioridades. E eu disse para ela, eu falei: olha, espera um pouquinho, você vai achar que é piada minha, mas não é não. Nós não estamos no isolamento? Estamos. Tá ótimo. Qual é a chance de você receber um monte de visita? Pequena, se possível, 0. Então vamos fazer o seguinte: cuidar da casa não é a prioridade. A prioridade, lógico, a tua empresa tem que andar, teu filho tem que andar, a coisa anda bem, e a nossa casa, a gente vai arrumando, vai dando um jeito, conforme dá, sabe? Você fala, é muito simplista, isso é papo de homem que não cuida da casa. Eu cuido sim, sou especialista na pia da cozinha, sou daquele de lavar tudo e tudo mais. Mas é fundamental eu saber que mais importante do que lavar o copo é aproveitar para bater um papo ali enquanto a gente está sentado na mesa. Depois de uma hora a gente lava o copo. Que bom! Né, Cris? A gente fica feliz de ouvir uma dica assim sua. É exatamente a família entender que as cobranças ela tem que ter um ponto de equilíbrio aí, né? Para que não haja uma sobrecarga. Então, ser empático consigo mesmo, ser gentil consigo mesmo, para que, como você falou, para que a gente não potencialize os nossos problemas, as nossas angústias, e consiga, de uma certa forma, lidar com as adversidades com uma certa leveza. Sim, eu acho que isso é muitíssimo interessante. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou abrir um negocinho aqui no meu computador, porque tem uma música que eu gostaria que vocês tivessem um nome e depois dessem uma procurada, né? Que me foi encaminhada nesses últimos dias e que acho que vai nos ajudar nisso, na hora em que foi feito um comentário, né? Sobre a gente estar... Espera só um minutinho, estou abrindo aqui do lado. Prontinho. A música chama Me Curar de Mim, da cantora Flaira Ferro.
tá? Eu não sei se eu mandar isso aqui no link interno do nosso bate-papo, se tem como alguém pegar e jogar no link externo para aqueles que estão nos assistindo, né? Por que eu estou falando dessa música? Agora há pouco você falou assim, a gente precisa ter empatia com a gente mesmo, né? Tá bom, então a gente precisa ter empatia com a gente mesmo. Como é que funciona isso? Bom, primeiro vamos entender o que é empatia. Empatia não é você ser legal com você. Empatia é você entender você. Então vamos lá, como é que eu sou empático com a Dai, com a Cristina? Tentando entender o jeito delas. Aí eu sou empático. Eu não sou empático sendo super legal com elas, mas impondo as minhas ideias. Não. Eu posso ser legal, mas não sou empático. Empático, eu preciso descobrir o jeito da outra pessoa. E quando, então, foi falado pela Dai, a gente precisa ter empatia com a gente mesmo. Sim, eu preciso descobrir quem eu sou. E essa é uma pergunta que eu faço para quem está nos acompanhando aí. Você sabe quem você é? Ou você é a réplica de um monte de opinião das outras pessoas? Você sabe exatamente, quer dizer, se eu chegasse para você e fizesse uma pergunta, vou fazer uma pergunta completamente fora de contexto para você agora, tá? Você é a favor da eutanásia? Eutanásia, permitir que alguém que você ama tenha seus aparelhos desligados e venha a falecer? O médico fala, olha, você precisa assinar isso aqui, você assina. Sabe, se você virar para mim e falar, não, mas eutanásia, segundo fulano de tal, segundo o livro tal, segundo a Bíblia, segundo... Ninguém perguntou segundo o que? Perguntaram assim, você é a favor ou contra? Qual a tua opinião, né? E eu acho que a gente anda tão poluído de informação que a gente acaba não tendo mais opinião. E numa hora como essa em que estamos isolados, a gente fica tão à mercê desse 4 trilhão de informações que vai chegando, que eu já não sei mais o que eu realmente acho, né? Eu já não tenho noção. E, os nossos filhos iguais, os nossos filhos estão sofrendo muita interferência de gente de fora. Você vai anular isso? Não conversa mais com seus amigos? Não. Sabe? Não para de olhar a rede social? Não. Mas eu preciso dizer para ele, olha, tem um conceito aqui que é legal você pensar junto. Porque quando você começa a parar para pensar, lembra no comecinho da conversa, a mulher é a que ouve para depois se posicionar suas ideias. Quando você começa a parar para ouvir e posicionar melhor suas ideias, cara, grandiosa chance da gente conseguir estabelecer mais equilíbrio com as pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Essa música que eu encaminhei, eu acho que é interessante porque ela fala, eu preciso me curar de mim. Ela não está culpando o mundo pelas coisas, ela está culpando ela. Ela fala, não, peraí, deixa eu pensar. E essa menina, a Flaira Ferro, canta demais. Se você tiver oportunidade, pega aí, entra no YouTube, você vai conseguir ouvir isso e vai valer muito a pena. Eu acho que esse é o lado legal da história. Pode dizer. A questão de se escutar, né, de se perceber dentro das suas limitações, como disse a Dai, de ser generoso. Antes de ser generoso com os outros, a gente precisa ser generoso com a gente mesmo, com nós mesmos, sabendo as nossas limitações, e até para diminuir o nível de ansiedade que a gente está nesse tempo, para poder conseguir ver o outro, as necessidades do outro, né, Guilherme? Sim, você não tenha dúvida sobre isso. Guilherme, nós temos vivido um momento assim, de descoberta de muitas ferramentas digitais, esse modo remoto de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Você vê isso como uma oportunidade para novas habilidades? Como você vê isso para o contexto da família? Você não tem a menor sombra de dúvida, né? Nos últimos dias, além de eu mesmo estar aprendendo novas ferramentas, e olha que, de maneira geral, eu já vinha trabalhando com muitas ferramentas de comunicação, eu gosto muito. Eu tenho visto pessoas se superarem. Eu tenho um grande amigo mais velho, acima de 60 e poucos anos, né? Mais velho do que eu um pouquinho, e ele falava disso no sábado para mim, que ele está absolutamente sozinho, sem ninguém dentro da casa dele, e ele começou a descobrir algumas habilidades, justamente porque ele passou a navegar e a buscar respostas. E nesse aspecto, as diferentes tecnologias não têm aparecido só para entupir o nosso computador de tranqueiras, né, de opções. Não é isso, não. Tem surgido para facilitar a nossa vida. Então, é uma oportunidade
de a gente aprender coisas, mas o que eu acho mais legal, a gente se aprender a partir daquela ferramenta, né? Quer dizer, quando a gente usa, como nós estamos agora fazendo uma transmissão pelo YouTube, através vamos chamar de uma plataforma chamada StreamYard, o que nós estamos fazendo? Aprendendo possibilidades de conversar com pessoas com uma qualidade muito boa, de passar produtos, e a partir daí, talvez, como jovem, estudar de outra maneira, como mais velho, trabalhar de outra maneira. Então, são grandes oportunidades. Agora, não podemos nos tornar, porque estamos isolados, totalmente dependentes apenas daquilo que vem por nossa tecnologia, tá? Gente, nesse tempo em que está todo mundo em casa, agora há pouco eu falei sobre a escola, né? E eu fiz uma citação de, pô, às vezes você passa na frente da escola, está tudo fechado, tudo parado, parece que foi abandonada, né? Por mais que o jardim esteja bonito, por mais que possa estar tudo limpo, né? É muito interessante pensar que nesse exato momento, professores, coordenadores, gestores, o pessoal até que cuida de outras áreas, como a própria limpeza e reformas e tudo mais, tá? As pessoas estão se reinventando. Em outras palavras, eles também estão usando N tecnologias diferentes para que os conteúdos sejam passados de melhor maneira, para que os alunos se sintam mais confortáveis no receber do conhecimento. Nós não temos a data oficial, por mais que eu saiba que vocês aí têm uma data de retorno, mas pelo que a gente tem acompanhado, vira e mexe essas datas de retorno, elas ficam um pouquinho para depois e vai esticando ainda, né? Não, então nós temos que descobrir novos caminhos para a escola trabalhar, novos caminhos para meu escritório, para minha loja, no meu caso, para o meu consultório funcionar, novos caminhos para que a gente consiga viver bem, com qualidade de vida, e não simplesmente falar, não, isso aqui é uma tecnologia para o período que a gente está isolado. Passou o período, esquece isso aí, a gente vai para as outras coisas. Não, são novas ferramentas que estavam sendo desenvolvidas para a nossa qualidade de vida. Então, para isso, elas são fantásticas. O perigo é que a gente estava atento tanto à tecnologia para a qualidade de vida que a gente estava ficando acomodado, folgado, simplesmente engordando sem sair do lugar. E a gente tem que entender, opa, qualidade de vida significa pegar todas as tecnologias, não para ficar acomodado, mas para poder se conhecer. Lembra da história de empaticamente eu me conhecer, né? Eu me conhecer, são ferramentas para que eu saiba melhor quem eu sou, que habilidades que eu tenho e eu nunca testei, ou que habilidades que eu sempre tive, mas faz tempo que eu não uso. E a partir daí, eu pensando nisso, eu filtro a minha emoção, me equilibro, tenho mais serenidade, eu estou mais apto a trabalhar essas relações dentro do conceito da minha casa, da minha família, trabalhar as relações de uma forma mais serena com as pessoas que estão à minha volta. Perfeito, Guilherme. E realmente a escola, ela contribui muito, né, para essas novas aprendizagens, para essas novas práticas, para essas oportunidades. E lembrando que foi uma aprendizagem mútua, né? Não só a família teve que se reinventar em colocar uma rotina para que os filhos pudessem estudar, para que ela pudesse auxiliar o filho conciliando com o trabalho homework, mas os professores também tiveram que lançar ferramentas, aprender novas tecnologias, respeitar a faixa etária de cada criança, né? Entendendo que uma ferramenta para um adolescente não é a mesma para um pequeno de ensino fundamental 1. Então, essa aprendizagem ela foi mútua. Então, novamente, a empatia, né? O entender o outro. Em alguns momentos, o estresse, não só por parte dos pais, mas também nós, como pessoas, nos cobramos muito, né? Em tentar dar conta de tudo isso. Então, todas essas ferramentas aí, não só da tecnologia, mas as nossas ferramentas emocionais, foram muito necessárias para que nós pudéssemos dar conta de tanta demanda. Existe um outro dado muito interessante também que eu gostaria de ressaltar com relação aos professores e à equipe das escolas. Além de aprender a trabalhar, né, com a técnica das novas ferramentas, de preparar novos materiais, tá? Os professores estão tendo que aprender uma nova forma até de dialogar com os alunos. É uma nova forma de linguagem, né? Porque nós não estamos tendo mais aquela coisa de, no meio da aula, eu passar e cutucar um aqui, passar a mão na cabeça do outro, falar, fica quieto aí, vem cá, presta atenção, contar uma piadinha, naquele ritmo da sala, né?
Não, agora, por estarmos diante de uma tela, a nossa piadinha ela tem um outro contexto. A forma da gente dialogar é outra. A própria velocidade da fala, né? Porque se eu estiver falando rápido, o aluno fala, não entendi nada, fala de novo, tá? E se quando eu estou diante da tela, não, eu tenho que ter um ritmo, né? Para que as pessoas consigam compreender. E o que eu sei é que os professores estão se superando. Em termos de país, nas primeiras 2 semanas de aulas online para todo lado, eu só via professor desesperando, falando, eu odeio isso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não sei o quê. E passado algum tempo, eu estou vendo professores que estão muito felizes de falar, cara, eu estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Recentemente, uma professora falou para mim, eu achava uma frescura, né? Quando eu chegava na escola e tinha 2, 3 professoras que entravam com notebook, né? Eu falava, mas esse povo quer aparecer, para que precisa de um notebook? E agora eu estou vendo que eu não consigo ficar longe de um, né? Eu tenho que andar com ele também, talvez para dar aula, para passar coisa. Porque ele é simplesmente mais um objeto, né? Então, é muito bacana saber que a tecnologia está a nosso favor. Lembrando a live anterior, foi ela que fez a gente ir se isolando. Hoje ela está fazendo a gente ter a oportunidade de estar se unindo, mas para isso, mãe e pai, a gente precisa controlar essa tecnologia para que, pós-pandemia, ela não faça cada um ir se isolando outra vez. E aí voltaremos a um quadro patológico que já vinha causando impactos extremamente negativos. Não estou aqui para dizer quantas horas ou quantos minutos teu filho da idade tal tem que ficar na frente de um celular. Eu só estou aqui para te falar que ele tem que ter uma variedade de opções na vida, variedade de coisas para fazer, além de olhar para uma tela, e dentro da própria tela, não ser prisioneira só daquele jogo, só daquela série, só daquela rede social, só daquele lugar. Não, navegue, né? Quando eu navego para vários lugares, aí eu tenho uma possibilidade real de desenvolver conhecimento, desenvolver campos de network, me conhecer extremamente melhor, né? Vamos pegar um exemplo simples, tá? Você imagina alguém que só conhece sorvete sabor limão? Quantas opções ele tem na vida quando ele vai tomar sorvete? Né? Ele pode ter 40 sorvetes, ele vai pedir o de limão, é o único que ele chupou, o único que ele gostou. Depois que ele experimentar muitos sabores, aí ele começa a tomar decisões na vida. E de repente tem até um dia que ele fala, nossa, eu amo limão, mas hoje eu vou tomar esse aqui de kiwi e pronto, né? Quer dizer, eu preciso me atirar nos sabores da vida. E Rubem Alves falava muito bem disso, se não me engano, num livro ali de 1982, 83, que ele falava num texto sobre os saberes e os sabores, né? Quer dizer, eu só aprendo coisas se eu vejo que aquilo tem sabor, tem algum sentido. Eu não aprendo porque alguém mandou. Eu posso até decorar para a prova, mas depois eu deleto. Agora, quando eu percebo que aquele conhecimento me faz bem, me faz falar, cara, esse negócio é legal, eu estou entendendo desse negócio um pouquinho melhor, o sabor desse saber faz com que eu vá me envolvendo com o restante. Por isso que é hora de qualidade de aprendizagem, qualidade de relacionamento, e nesse aspecto a escola é a parceiraça para estar conversando com a família, trocando esse tipo de experiência e crescendo junto com ela. Essa é a grande sacada. Nós não estamos fazendo isso porque, pô, o Maxi contratou o cara, então ele vai ficar falando a favor da escola. Não, de forma alguma. Eu só estou falando isso porque, sinceramente, a escola é a grande fonte de reabilitação do planeta pós-pandemia. A medicina, os profissionais da saúde vão cuidar da saída dos sobreviventes e da proteção diante de futuros problemas, vacinas e tudo mais, e até para tentar se evitar futuras pandemias. Os biólogos estão aí. Outras pessoas, elas vão retomar exageros que já tinham. Exageros políticos, exageros econômicos, exageros machistas ou feministas, exageros racistas, né? Todos esses exageros que existem por aí. Quem é que tem condição de equilibrar essa sociedade de novo? Basicamente a educação. E a educação que vai lá do ensino infantil, aliás, educação que começa lá no pai, na mãe, na avó, na bisavó, passa pelo ensino infantil, todas as outras etapas, vem pela universidade e continua, inclusive, na própria internet. Porque a internet também é uma ferramenta de educação fantástica. Quem está afim de aprender, volta em Aristóteles, não tem medo da vida, sofre menos, se relaciona mais. Exatamente. Aproveitar realmente
tudo que nós experimentamos, vivenciamos para ressignificar, né, Davoli? Não Sim. só a casa, os adultos da casa, mas os educadores, né? Dar um direcionamento para a gente nos ressignificarmos, e foi o que você falou. Tomar cuidado para que a gente não goste desse isolamento e passe a ter isso como um norte de vida, né? Sim. Ou a gente também entender que esse isolamento ele teve a sua parcela, suas contribuições para a gente se ressignificar mesmo nas nossas ações, para se tornarmos seres humanos melhores, profissionais melhores. Eu acho que a gente tem que, aquilo que você falou, tirar uma lição de tudo isso. Exato. Eu acho isso muito interessante, né? E uma outra coisa que eu acho muito interessante que os pais saibam, não sei se vocês já colocaram isso, seus pais imaginam, né? A gente está vendo aí empresas que, ao primeiro sinal de dificuldade, começaram a cortar projetos, despedir gente, fazer um monte de coisa, e eu até compreendo isso acontecendo, mas nós sabemos que algumas grandes empresas acabaram fazendo isso porque elas visam essencialmente o lucro, né? Diferente de outras que realmente não tem como se manter. E eu tenho acompanhado isso, inclusive, algumas escolas pequenas, especialmente de crianças menores, que simplesmente já fecharam, não vão poder se manter e tudo mais. E aí eu vinha acompanhando algumas empresas exemplares, eu não vou citar o nome de uma aqui, mas tem uma grande loja brasileira que simplesmente mandou informar todos os seus funcionários que estão todos garantidos por 2 anos, que ninguém corre risco nenhum e que eles vão superar essa dificuldade e as pessoas estão trabalhando em paz. E aí, essa é uma informação, acho que para os pais é legal, eu conversando com a equipe do colégio na semana passada sobre como é que a gente estaria levando essa live hoje, né? Eu perguntei, e aí, como é que tá para vocês, para manter os funcionários, a equipe e tudo mais? E a notícia que eu tive falou, não, aqui tá super tranquilo, a gente está trabalhando muito, tá todo mundo junto, a gente está mantendo todas as equipes e não tem a menor necessidade, nem comentário de ter que desmontar alguma coisa aqui dentro. Eu falei, cara, é isso, a gente acredita na estrutura. Fala, Ney. E nós, inclusive, ganhamos mais 2 colegas, né? A coordenação do Fundamental 2, a Cris Lansoni chegou para somar conosco, a professora Luciana também. E já está estreando, né? Já está estreando aí, né, Cris? Então, nós ganhamos mais aliados, mais profissionais, para a gente continuar dando o nosso melhor como Colégio Marx, né? Sim, e nós temos auxiliares que estão dando um suporte nas aulas online, então a equipe ela mantém íntegra e com novos colegas para somar com o Marx. Entendendo que aqui a demanda, que essa parceria com a família é fundamental, independente da situação em que estamos. Exato, e eu fiz questão de comentar isso, porque quando a gente fala sobre a família se manter equilibrada, ela precisa manter-se equilibrada, lembra lá no comecinho? Filtrando o excesso de cobranças, informações e tudo mais. E vem informação distorcida. Então é bom a gente saber que a nossa parceria com o nosso condomínio está caminhando bem, está tudo em ordem. Que a nossa parceria com os nossos parentes, está tudo bem, a gente está trocando ideias, batemos um papo outro dia. Que a nossa parceria com o colégio dos nossos filhos está caminhando muito bem, as coisas estão equilibradas. Opa, um problema menos para pensar, né? Nós já temos um problema extra, que é essa própria situação planetária que nos envolve, né? Ela não é uma situação de Londrina, do Paraná, do Brasil, é uma situação do planeta, e é fantástico, né? Você poder falar, cara, eu conto com pessoas, eu conto com alguns amigos, eu conto com parcerias no sistema de educação, eu conto, se necessário, com um parente meu, eu conto até com o gerente lá da empresa tal que eu conheço, eu conto com pessoas, né? Não estou dizendo que todas as pessoas são fantásticas, mas a gente está descobrindo muita gente boa nesse exato momento, disposta até tirar um pouco daquilo que é seu para poder estar ajudando os outros. E quando eu posso contar com a parceria da escola, cara, eu posso respirar nesse assunto. Vamos cuidar do resto? Vamos. Como? Em primeiro lugar, evitando os excessos de informação que, inclusive, afetam nossos filhos nas diferentes idades, não fugindo da informação, mas não permitindo que ela nos destrua, que ela nos corrompa. E, a partir daí, a gente vai estar fortalecido. O que vem pela frente, essa é uma resposta que eu não tenho. A única coisa que eu sei é que os que forem flexíveis
vão se adaptar muito bem no que vier de novo. E os que forem rígidos, inflexíveis, usando a vida de uma forma extremamente antiquada, e tem que ser do meu jeito e pronto, esses vão sofrer muito, vão ter muita dor. Mas já sofriam, de alguma forma já sofriam, né? Só reforçando um pouquinho a minha fala, falando sobre parceria, né, entendendo essa empatia, esse zelo com a família, e que ela requer um certo olhar, um certo cuidado, até para a gente poder celebrar o outro lado também, o quão parceiro a família tem sido do Colégio Maxi. Nós ampliamos a equipe justamente para poder atender essa família com a qualidade que ela merece, né? O Maxi Júnior, agora nós temos uma outra coordenação junto comigo, que é a Rosângela, aí chegou a Cris lá no ensino Fundamental 2, chegou a Lu para colaborar com o inglês, né? Então, nós estamos, assim, entendendo que se houver uma parceria mútua, o sucesso, a acomodação vai ser muito melhor, e nós vamos, como você colocou, Guilherme, sair dessa mais fortes, mais seguros e prontos para outras demandas que a vida nos proporcionar, né? Sim, sabe? Eu conheço pessoas que morrem quando o time de futebol perde. Eu conheço pessoas que ficam extremamente em estado de sofrimento porque aquele artista foi mal falado numa rede social. As pessoas sofrem por coisas muito passageiras. Essa experiência de um sofrimento coletivo. E o nosso sofrimento não é ficar trancado em casa, tá? Nosso sofrimento é a incerteza do amanhã, né? E esse sofrimento coletivo, ele tem muito para nós aprendermos. Mas não pense que nós vamos aprender agora. Agora a gente vai viver isso, nos adequar a isso. Aprender, nós vamos aprender depois. Por isso que a aula de história é tão importante, né? Porque a aula de história, ela faz com que a gente olhe para trás, aprenda com o passado e tente evitar erros aqui na frente. Nós vínhamos errando muito na educação dos nossos filhos, nós vínhamos errando muito na permissividade da ideia de que tudo pode, tudo está certo. É assim mesmo nos dias de hoje. Essas expressões são de covardes. A gente vinha errando muito quando a gente deixava a coisa mais ou menos. E agora a gente está aprendendo de verdade, de forma mais clara, às vezes até não gostando que filhos nós temos, como eles são, e o quanto que a gente pode, junto com eles, dar mais estrutura para que a família como um todo saia mais fortalecida e depois, fazendo uma análise das experiências vividas, consiga traçar novos rumos para a sua vida. A escola vai sair muito fortalecida desse momento. A escola vai sair com muito mais postura diante da vida, porque a escola está aprendendo também que ela não prepara o aluno simplesmente para se dar bem nisso ou naquilo. Não, ela precisa preparar alunos para resolver problemas para a vida toda, para o resto da vida, né? E ela vai preparar sozinha? De jeito nenhum, ela vai preparar junto com as famílias. E olha que se antigamente a gente tinha numa sala de aula 2, 3 tipos de família diferentes, hoje numa sala de aula a gente tem N tipos de famílias diferentes. Então, toda essa linguagem família-escola é muito mais complexa, mas, por outro lado, é muito mais prazeroso quando a gente vê todas as diferenças falando uma língua bem mais semelhante, né? Exatamente. Guilherme, foi, assim, muito bom esse tempo com você. Quero agradecer em nome do Colégio Maxi. Essas reflexões são sempre oportunas, contribuem bastante para nós, como educadores, para as famílias em casa. O Maxi busca essa parceria, entende que a missão educar é muito profunda e muito desafiadora. E quando temos parceiros como você, se torna mais fácil, mais prazeroso. Muito obrigada pela presença. Te convido para novos encontros assim. Olha, eu vou ficar completamente à disposição, como eu contei da outra vez. Bater um papo com vocês é muito legal, me faz muito bem. Acho Londrina uma cidade absolutamente genial, gosto demais, tem um dos cafezinhos mais gostosos dessa vida, tá? Gosto muito de todo mundo aí do colégio, a gente tem se dado muito bem, mas esse negócio de internet a gente faz de vez em quando, vamos voltar a falar do presencial. Só queria deixar para as pessoas os lembretinhos, tá? Se você puder, tiver um tempo, entrar lá no meu canal do YouTube, é só ir no meu nome, Guilherme Davori, e curtir lá. A gente está numa meta ferrenha aí para atingir 1.000 seguidores, estamos chegando
Nos últimos dias a gente mais que dobrou o volume lá, está faltando 200 e pouquinho, porque isso nos ajuda muito profissionalmente. Bater papo, entra no meu canal, não no YouTube, entra no meu canal direto, que é o site guilhermedavoli.com.br. Por lá você pode escrever para a gente. No Instagram, que é onde muita gente gosta, é @Projeto Temas Oficial. Por lá a gente curte ideias, curte lives, provavelmente esse nosso bate-papo de hoje vai estar sendo direcionado para todos esses canais aí nos próximos dias, e eu fico à disposição para novas oportunidades, inclusive para quem está assistindo, se quiser mandar alguma pergunta depois para poder responder, entra no meu canal, manda, que eu tendo um tempinho eu respondo para vocês, tá bom? Um abraço gigante. Obrigada, queridas famílias. Obrigada pela presença. Cris, obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Até, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.